Você com certeza já clicou em algum link que não te levou para lugar nenhum, ou que pior ainda, deu aquele famoso erro 404, página não encontrada. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como configurar as rotas no ASP.NET, no Web API, MVC e Blazor de uma forma simples e fácil, para você nunca mais deixar seu usuário perdido. Eu sou André Baltieri, ou Balta, e aqui nesse canal eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e fácil de entender. Se você está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora vem comigo aprender tudo sobre rotas no ASP.NET. Bom, mas afinal, o que são rotas e para que elas servem? As rotas são um mecanismo que o ASP.NET e outros frameworks web têm para que os usuários possam encontrar uma página, uma URL, um endpoint ou qualquer outra coisa. Definitivamente, tudo que é digitado no navegador, tudo que é digitado na barra de endereço do navegador, passa por um esquema de rotas. E no .NET, como Web API, MVC, Razor e Blazor derivam todos do ASP.NET, isso acontece de uma forma única para todos eles. Então, esse esquema de rotas que eu vou mostrar para vocês aqui, ele funciona para qualquer tecnologia que deriva do ASP.NET. Então a gente pode dizer que as rotas elas funcionam como uma tabela, um depara. O usuário digita uma URL e essa tabela diz qual página tem que ser renderizada ou qual endpoint tem que ser chamado ou renderizado na tela. Isso também é conhecido internamente no ASP.NET por Route Tables, ou tabela de rotas, nome sugestivo, né? Por baixo dos panos, sempre que uma aplicação .NET é executada, ela fica ouvindo a porta 80, isso publicado em produção, claro. E sempre que chega uma requisição nessa porta no servidor, ela é direcionada para a nossa aplicação. Nesse momento, o ASP.NET entra em ação, pega essa URL, consulta na tabela de rotas e então mostra para o usuário o que ele quer ver. Ou se ele não encontrar nada, vai receber o famoso erro 404. Caso ele encontre essa página, ele inicia então o processo de renderização do HTML, CSS ou JavaScript, ou então do JSON, da conversão dos objetos C# ali para JSON, que é o resultado das APIs que a gente está acostumado. Tá, mas como que a gente faz isso funcionar de fato no ASP.NET? Já vem configurado, a gente precisa configurar algumas coisas? Bom, como tudo deriva do ASP.NET, o primeiro passo é ver se você está utilizando um projeto do tipo web, ou seja, se nas configurações ali no seu .csproj você está usando um Project Web SDK. Se durante a criação do seu projeto você usou um .NET New, Web, API, Razor, Blazor ou qualquer outro item que deriva do ASP.NET, então já pode ficar tranquilo, porque com certeza seu projeto tem suporte ao esquema de rotas. Você não precisa alterar nada no seu CSproj. Por fim, como o ASP.NET suporta diferentes tipos de framework, Razor, Blazor, Minimal APIs, MVC, a gente precisa informar para ele, através dos middlewares, qual desses frameworks a gente quer dar suporte. E só para pontuar, middlewares são pedaços de código que são executados durante a nossa requisição. Enquanto o request chega e o response não sai, os trechos de código que são executados são chamados de middleware. Dessa forma, como o ASP.NET é bem segmentado, a gente pode usar o Add Controllers para adicionar suporte aos controllers do MVC, Add Controllers with Views para dar suporte ao MVC, tanto com controllers quanto com views, se você não quiser trabalhar somente com APIs, com views também. E depois Add Razor Pages ou Add Razor Components, caso você queira trabalhar com Razor Pages ou com Blazor. No caso do Blazor, a gente ainda pode utilizar o Add Interactive Server, Interactive WebAssembly ou Interactive Auto, dependendo do modelo de renderização que a gente quer utilizar. Isso pode ser feito tudo já no esquema de roteamento. E não tem problema se você ficou um pouco perdido nessa parte de Render Modes do Blazor, a gente tem um vídeo aqui que explica certinho o que é cada coisa. Mas o melhor de tudo isso é que se você quiser, você pode adicionar suporte para todos esses tipos na sua aplicação. Suportar tanto MVC, quanto Web API, quanto Minimal APIs, quanto Razor Pages, quanto Blazor. Só que, claro, quanto mais itens você adiciona suporte, mais carregado fica seu pipeline e, consequentemente, menos otimizado são suas requisições e respostas. Com esse suporte adicionado, nosso próximo passo é, de fato, configurar as rotas. E se você está trabalhando com MVC, você pode usar o app.map_route_controllers, que espera um nome padrão para essa rota e um padrão ali que ele vai seguir para tentar encontrar os controllers e as views da sua aplicação. Normalmente, a gente tem uma rota padrão chamada de default, que carrega também um padrão, rapaz,
É isso aí mesmo. É um padrão de rotas padrão, só para deixar bem claro. E nesse padrão inicial, ele sempre aponta para um controller chamado home e por uma view chamada index. Então ele sempre vai buscar um controller chamado home e uma view chamada index. Com essa configuração feita, é só você criar seus controllers na pasta controllers, tem que seguir esse padrão, e manter sempre o sufixo ali controller. Então, home controller, product controller, category controller e assim por diante. Se você quiser criar as visualizações, o HTML, é só você manter as views dentro da pasta view, seguindo também a convenção que o ASP.NET traz pra gente. Então, é sempre views, o nome do controller como uma pasta e depois as views ali dentro, que representam as actions dentro dos controllers. Dessa forma, se você tem um controller chamado home e uma rota chamada about dentro desse controller, a sua rota vai ficar home/about e aí você tem que seguir uma estrutura de pastas para garantir que essa view possa ser encontrada. Você também pode alterar o nome dessa rota utilizando o atributo route em cima das suas actions ou mesmo usar diretamente o nome da rota dentro de um verbo HTTP, HTTP-GET, POST, PUT e DELETE. E um ponto importante para se notar é que nessa parte de APIs, se você optar por usar os Minimal APIs, que particularmente eu uso e recomendo, basta você utilizar o map POST, GET, PUT ou DELETE diretamente no program que pronto, você já tem os seus endpoints todos criados. E se você acha muito bagunçado esse esquema que ele cria dentro do program, tem como separar isso num arquivo separado, num método de extensão. Deixa seu comentário aqui se você quiser que eu traga um material sobre organização em Minimal APIs. E se a gente já conseguiu criar as rotas aí para API, rotear as nossas APIs, criar rotas por Razor e Blazor é ainda mais simples. É só utilizar o app.mapRazorPages ou app.mapRazorComponents que você já dá suporte ao Razor e Blazor respectivamente. Essa facilidade que eu falei de rotas, ela é dada por conta da diretiva @page, onde você pode configurar a rota diretamente na página. Você não tem um padrão de rota, você pode simplesmente criar um arquivo .razor ou .cshtml, decorar ele com @page, colocando sua rota e pronto, você consegue direcionar o usuário para esse endereço. Isso ocorre porque quando a nossa aplicação compila, o ASP.NET já busca os arquivos Razor e CSHTML, já olha essas diretivas @page e já cria a tabela de rotas a partir delas. O mais legal de tudo isso é que esse esquema de rotas ele é o mesmo, tanto para Razor quanto para Blazor. Inclusive você pode usar os dois juntos no seu projeto, mas é só lembrar de colocar o @page no topo dos seus arquivos .razor ou .cshtml que você já tem um esquema de rotas completo. Agora com o resultado você já deve imaginar, né? É só executar a sua aplicação ASP.NET, chamar a sua página, o seu componente ou seu endpoint, você vai ver ele renderizado na tela. E se você quer entender um pouco mais sobre rotas, você quer ver alguns exemplos práticos sobre rotas, incluindo com restrições, wildcards e um monte de outros itens legais, é claro, você vai deixar um comentário aqui que eu vou preparar um material especial para vocês. Muito bem, pessoal, como vocês puderam ver, configurar o esquema de rotas no Blazor, no Razor, no Web API, no MVC ou qualquer outro item dentro do ASP.NET é relativamente uma tarefa simples e fácil. Embora isso seja algo relativamente simples, é muito comum ver diversas pessoas que estão começando com o ASP.NET se perderem nessa questão de rota. Às vezes mapeia uma rota errada, ou às vezes não consegue chegar até um determinado endpoint porque não conhece o esquema como o MVC trabalha, por exemplo. Então, se esse vídeo foi útil, se você gostou dele, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o nosso trabalho. E claro, chegou a sua hora aí de contribuir. Deixa seu comentário aqui falando o que você acha do esquema de rotas aí no ASP.NET. Você já sofreu com rotas, já ficou perdido tentando debugar uma URL que na verdade não existia, ficou quase maluco ali, perdeu horas para fazer algo relativamente simples? Deixa seu comentário aí, conta a sua história, que é muito legal para a gente bater um papo. Um abraço e até o próximo vídeo.